Para qual sistema religioso o diabo é necessário? O diabo é necessário para o sistema religioso monoteísta e mais nenhum. É preciso diferenciar, é necessário diferenciar a construção do diabo na tradição monoteísta dos seres que são naturalmente maus no mundo politeísta. E seria preciso diferenciar no mundo politeísta os sistemas religiosos que são integrais e os sistemas religiosos que são dualistas. Nos sistemas politeístas integrais, não há essa dicotomia, esse dualismo, bem de um lado, mal de outro lado. Isso não existe. Não existe na vida real. Todo sistema que pensa assim, nós somos os bons, eles são os maus, é fascista. O cristianismo é intrinsecamente fascista, porque ele se pressupõe bom e todo o resto é mal, quando, na verdade, ele é mal, intrinsecamente mal. As religiões politeístas, elas não são dualistas, de modo que toda e qualquer representação do divino, mais refinada e mais grotesca, é intrinsecamente bom e mal. Solar e lunar, diurno e noturno. A confluência polar do bem e do mal no mesmo ser, na mesma criatura. Mesmo os seres pensados como seres do deserto, da noite, não são exclusivamente maus e não são diabos. São seres espectrais, são seres noturnos, que carregam em si as características da noite, que emprestam do seu ambiente, do seu calendário, do seu cronômetro, as características do meio. Não há nenhuma entidade exclusivamente boa, nem nenhuma entidade exclusivamente má numa matriz integralista, numa matriz monista, numa matriz holística, numa matriz em que tanto bem quanto mal fazem parte da realidade e da compreensão dessa realidade. Nos sistemas politeístas dualistas, aí a situação muda. Porque você separa o bem e o mal. É uma separação artificial. É uma separação radical do mito da realidade. No sistema politeísta holístico, integralista, monista, o bem e o mal estão unidos nas representações mitológicas e estão unidos na infraestrutura social. A sociedade é assim. As pessoas são boas e más ao mesmo tempo, as instituições são boas e más ao mesmo tempo, tudo na cultura, em qualquer cultura, tudo nas instituições, em qualquer instituição, tudo nas pessoas, em qualquer pessoa, é bom e mal ao mesmo tempo. Então, a perfeita identidade entre a mitologia e a base social. No sistema dualista, pronto, vai para o saco a coerência da projeção da superestrutura mitológica na sociedade, porque a sociedade permanece como sempre é. A cultura é boa e má ao mesmo tempo, as instituições são boas e más ao mesmo tempo, as pessoas são boas e más ao mesmo tempo, mas aí alguém inventa a coisa louca, maluca, débil mental, de que há um lado bom da realidade e um lado mal da realidade. Você separa o bem e o mal, aí você inventa um Deus bom e um Deus mau. Mas não é um Deus e um diabo. O sistema dualista não precisa de diabo. Você tratará os deuses maus e os seus asseclas como maus, mas não são diabos no sentido cristão. É a personificação do mal, mas num ser divino. São os deuses. Você foi no sistema politeísta holístico, onde os deuses todos estão aqui,
bem e mal, e todos são bem e mal ao mesmo tempo? No sistema dualista, você fez assim, separou aqui. Aqui estava o bem e o mal. O bem e o mal. No sistema politeísta holístico, não dá para separar. Não tem uma única entidade que seja exclusivamente boa, nem nenhuma entidade que seja exclusivamente má. Está ali, está unido. Agora, no dualismo, você separa o bem para um lado, o mal para o lado. Isso é artificial. Isso não tem nenhuma correspondência na realidade. Mas esse sistema não precisa de diabo. Porque o mal que foi separado na forma de Deus mau e os seus asseclas corresponde ao Deus bom e os seus asseclas, os seus anjos, os seus exércitos, os seus funcionários. Os seus homens são equivalentes. Então, você não precisa de um diabo. Quando é que se precisou de um diabo? Quando esse sistema dualista foi apropriado pelo Templo de Jerusalém. Em que medida foi essa apropriação? Eu especulei no vídeo sobre a história do diabo. O Templo de Jerusalém copiou o modelo tal qual ele era e pretendeu um Deus bom e um Deus mau em Jerusalém? O prólogo de Jó espelha isso? Um Bene Elohim seria a entidade má? Não sei, é uma especulação, não aprofundei isso a termos. Ou já se pensou num estagiário como responsável pelo mal? Bem, de qualquer forma, quando o judaísmo, porque precisa do mal, inventar o diabo no livro de Enoque, ele já será um estagiário. Agora, por que o judaísmo precisará de um diabo? Por duas razões. Primeira razão, sem a qual não há diabo. O Templo de Jerusalém se apropriou da noção persa de Deus bom. Então, ele tem um Deus bom. E permaneceria exatamente como era na Pérsia, o império da época, diga-se de passagem. Assim como o Brasil copia Halloween dos Estados Unidos e joga fora Saci Pererê, o Templo de Jerusalém copia o dualismo persa. Terá copiado o Deus bom e o Deus mau? Ou apenas a ideia do Deus bom? Fiquemos com a ideia do Deus bom. Então, o judaísmo agora desenvolve a crença cada vez mais neurotizada na existência de um Deus bom ou na adoração exclusiva a um Deus bom. Mas cadê o mal? No mundo politeísta holístico, o mal está aqui. Era Yahvé. Olha Isaías 45, 7. Eu faço a luz, eu crio a treva. Eu faço Shalom, eu crio Ra, a desgraça. Aqui Yahvé. Yahvé era assim. Shalom e Ra, agarrado. Yahvé não era bom. Yahvé não era mal. Yahvé era bom, bom, mal, mal. Aí o Templo de Jerusalém separa. Yahvé é bom e o mal some. Cadê o mal? Sumiu o mal. Desapareceu. Porque o Templo de Jerusalém pegou a ideia do Deus bom e o Deus mal persa. Yahvé virou o Deus bonzinho. Miau, miau, piu, 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 miau. Mas cadê o mal? Desapareceu. Teologia doida, né? Por isso, acho que a gente deve voltar ao Templo de Jerusalém e procurar já lá o mal. E talvez a pista esteja no prólogo de Jó, nos Bene Elohim, dentro dos quais um Bene Elohim, não Malachim, um Bene Elohim é o acusador, é o adversário. E Deus o trata de igual para igual. Elohim o trata de igual para igual. E Yahvé o trata de igual para igual. Deixamos este capítulo para lá. De qualquer forma, Yahvé é o Deus bom, não tem mais mal. Você precisa de uma explicação teológica para o mal. Há uma necessidade para da explicação teológica do mal. Você não pode mais explicar que o Deus bom é, ao mesmo tempo, o autor do mal, porque agora você o castrou. Está castrado. É um eunuco. O judaísmo tem um eunuco no céu. Então, se ele não pode ser o responsável pelo mal, já sei, o Deus mal. Pronto, viraremos zoroastrianos. Não pode, porque o judaísmo não quer mais um outro Deus, só Yahvé. Falei, mas aí você dificulta as coisas, rapaz. Só pode ser um Deus. E ele tem que ser bom? Sim. Então não tem jeito. Te vira. Vamos pensar.
Se só tem um Deus e ele é bom, então quem faz o mal? Só tem duas explicações. Ou os próprios homens, não pode porque uma criança nasce com câncer de osso. Uma criança nasce com o tubo neural exposto. Uma criança nasce sem a carne e a pele do ventre, com os órgãos expostos. Ela não pode ser culpada disso. Então a culpa tem que ser anterior a isso. Então, de quem será a culpa? Se não é do homem, se não é de Deus, tem que ver então a culpa de um ser intermediário. Quem é o ser intermediário? Sobrou para o anjo. Vai sobrar para o anjo. Aí Enoque vai inventar o mito do diabo. O diabo é um mito. Os deuses são mito e o diabo é um mito. Mas importa entender a lógica, a necessidade. A necessidade de inventar o diabo decorre do fato de que os judeus inventaram um Deus bom, a vida das pessoas é uma desgraça completa, e agora não dá mais para dizer que as coisas ruins que acontecem têm por causa a divindade. Ela é uma criatura maravilhosa, é amor puro. Então, por que as pessoas sofrem? Por duas razões: culpa delas mesmas e culpa do diabo. Por isso nasceu o diabo. Uma necessidade teológica por conta de uma invenção doida do Templo de Jerusalém. Completamente doida. Mais doida do que a invenção do Deus bom é o diabo, porque não tem doutrina pior na face da terra do que essa porcaria de doutrina teológica do diabo, do judaísmo e do cristianismo. Um Deus vendido como todo-poderoso, ao mesmo tempo que é um gatinho miau-miau, que simplesmente deixa as pessoas sofrerem o diabo na mão do diabo. É uma doutrina doida. Eu sei que os teólogos viram o seu cérebro do avesso para inventar uma desculpa para enganar as pessoas. E enganam, porque são especialistas em enganar. Mas mesmo que eles enganem todo o planeta, não passa de uma porcaria mal feita esta teologia. Por quê? Porque é para tapar um buraco de uma teologia mal feita, que é a teologia do Deus bom. Até porque, se é bom, não é Deus. É muito ruim essa teologia. Nota 0. Não vale um seriado de quinta na Netflix. O politeísmo holístico é coerente. O dualismo persa é coerente. A doutrina do Deus bom, que deixa um diabo estuprar criança de 4 anos, é coisa de mente decapito. Tchau, tchau. É o que há. Fazer o quê?